sal como elemento de batalha espiritual. Onde que esse povo está com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita, que vai no Vale do Sal. As seitas fazem muito uso disso. 4 tipos de igrejas que você não deve frequentar. E se você faz parte de uma delas, saia dela ainda hoje. Queridos, Judas, verso de número 3, ele exorta a igreja a batalhar pela fé. Isso significa, literalmente falando, a tomar uma posição firme contra aqueles ou contra as igrejas que têm tirado a autoridade da Bíblia sobre a vida dos fiéis e que têm distorcido a fé genuína, a fé verdadeira que foi pregada, anunciada pelo Senhor Jesus e também pelos seus apóstolos. Amados, eu tenho um conteúdo muito importante para compartilhar com você. O pastor Paulo Júnior falando acerca desses 4 tipos de igrejas. É tudo misticismo, Vilela. Isso é misticismo. Isso aí é, eu costumo dizer, alguns elementos aí é macumba gospel. Macumba gospel. Macumbia gospel, mas ela é atraente porque usa elementos do nosso pano de fundo. Nós estamos acostumados com essas coisas. O brasileiro gosta de objeto, gosta de coisas para se apegar. Pedaço da cruz de Cristo. Exatamente. Óleo, a aguinha do Rio Jordão, sal que vai tirar a sua... Meu Deus, o sal como elemento de batalha espiritual. Onde que esse povo está com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita, que vai no Vale do Sal purgar seus pecados, que vai pegar uma arquinha da aliança e deixar dentro de casa como um amuleto que bloqueará a entrada de demônios. Ela pode viver no pecado, para cá quanto dia, ser um lambão, mas a arquinha está lá. Veja só que mentira, que engano. As seitas fazem muito uso disso. Quem está por trás? A seita sempre propaga a heresia. A heresia é uma distorção da verdade, né? De uma verdade comprovada pela Escritura. Quais são as características de uma seita? Talvez quem está me ouvindo, eu faço parte de uma seita ou de uma igreja falsa? Não sei. Eu vou dizer algumas marcas da igreja falsa ou das seitas. Primeira, ela tem outra fonte de revelação e de autoridade além da Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé e prática dessas igrejas. Geralmente elas têm outros documentos, revistas, livros, declarações que estão em pé de igualdade com a Bíblia ou são superiores à Bíblia. Típico de uma seita. Ou são revelações que tiveram. Muitos desses sectários iniciaram sua igreja como? Um anjo falou comigo, me deu uma visão e eu comecei uma obra. Primeiro, característica de uma seita. Segundo, é comum elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça. Você só crê em Cristo e tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Essas seitas geralmente dizem, é Cristo e mais a penitência, Cristo e mais os dízimos, Cristo e mais alguma coisa que você tem que fazer, Cristo e mais o sacrifício. O sacrifício é algum voto que você faz, alguma oferta que você vai dar. Então isso é a marca típica de uma seita. Eles não negam o sacrifício de Cristo, mas acrescenta alguma coisa que você tem que fazer o sacrifício. Os reformadores diziam que sola fide, é só pela fé, sola gratia, somente pela graça você é salvo. A outra marca, a terceira marca de uma seita, o exclusivismo religioso. Só tem salvação aqui dentro. E fora dessa denominação não tem salvação. Você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar o evangelho, você não vai encontrar Jesus em outro lugar. Então elas são exclusivistas, sectárias. Se dizem detentoras da verdade. A quarta marca, elas têm um sistema de defesa, de proteção, que é tipo assim, ó, se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar. Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão, você vai capotar seu carro. Ah, e outra, não adianta você sair daqui não, fora daqui você não vai achar Cristo. Então, um sistema de defesa para prender os seus membros. Então, eles vivem debaixo de um jugo
de uma tirania. E a quarta ou quinta que eu poderia acrescentar aqui, há uma redução da pessoa de Cristo e uma exaltação do apóstolo, do bispo, do pastor ou da igreja. Você vê falando mais da igreja e do seu líder do que de Jesus. Geralmente não se prega de Jesus, não se fala de Jesus, ele não tem exclusividade. Porque tanto é que qual que é o slogan? O dia que você pisar nessa igreja, não é Jesus, é a igreja. Porque quando você entrar, quando você fizer parte, o que eu digo para você? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Corre dessas igrejas. Igrejas que não têm a Bíblia como autoridade sobre a sua vida. Igrejas, queridos, que não têm Jesus Cristo como a única fonte que levam a Deus. Igrejas que têm sido fundadas à base de revelação e que sua revelação ela tem sido uma autoridade maior do que a Bíblia Sagrada. Igrejas que não preza pelo senhorio de Cristo, que considera Cristo apenas como servo, que não considera Cristo como nosso Senhor e Salvador. Fuja desse tipo de igreja. Procure uma igreja que prega a verdade, que anuncia que Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Vai para uma igreja que pregue o amor de Deus, mas que também pregue a justiça. Vai para uma igreja que prega João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vá para uma igreja e que tem a única regra de fé para a sua vida, a Bíblia Sagrada, e que Jesus é a única fonte, o único caminho que nos leva a Deus. Essa é a igreja que você precisa estar. Se a igreja ela só prega amor, a igreja ela só prega terra, não prega o céu, não prega sobre o inferno, ela não é para você. Fuja dela. A igreja precisa pregar a palavra genuína, anunciar a fé verdadeira que foi anunciada pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. A igreja precisa anunciar que Cristo, querido, ele veio a este mundo para resgatar o pecador da condenação eterna. Meus amados, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos e nós voltaremos, se assim Deus permitir.